Capítulo 4 de Apocalipse, versículo 20 até o final. Apocalipse 4 é a visão dos glorificados. E eu vou ler. Versículo 10, 11. Apocalipse 4, 10 e 11. E os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono e adoraram o que vive pelos séculos dos séculos e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus Pai, nós Te louvamos nesse instante, nós Te agradecemos pelas Tuas bênçãos dispensadas sobre nós, pela saúde, pelo Teu conforto, pelo Teu cuidado, ó nosso Deus, tanto na vida material como na vida espiritual. Nós Te damos graças e suplicamos a continuação das mesmas para a nossa vida. Nós queremos nesta noite, de todo o nosso coração, Te render graças, louvor, porque só Tu és digno de todo louvor. E para isso nós fomos criados, para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Esteja nos abençoando, esteja recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, ó nosso Deus, e abençoando cada parte da liturgia, da pregação, nosso Deus, abençoa os nossos corações, para que possamos receber a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos com ações de graça, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda em pé, nós vamos entoar o hino 28.
Podem sentar, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 29. Vamos fazer uma leitura responsiva. Todo esse salmo. Salmo 29. Vamos ler. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz da cria as coxas, desnuda os bosques, e no seu tempo tudo diz glória. Vamos ler junto o verso 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém. A equipe de cântico, por favor. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé para adorarmos ao nosso Deus. Continuar a nossa adoração. Vamos cantar Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis. Vamos adorar a esse Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Som. 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 Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei.
nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Amém. Que a gente possa declarar mesmo o amor ao nosso Rei todos os dias, né? Não só hoje, no domingo, mas todos os dias de nossas vidas, nós devemos declarar o nosso amor ao nosso Deus. E cada vez que a nossa fé é provada, Ele nos dá a chance de continuar, né? Quanto mais a gente às vezes reclama das nossas provações, mas o crente mesmo verdadeiro, quanto mais provação, mais perto de Deus ele chega, né? E que a gente possa estar sempre perto dele, para que nossas provações não sejam maiores do que o nosso Deus. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Contendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Contendo em fé, com ousadia vou romper no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, contendo em Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar.
se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos abrir mais uma vez a nossa Bíblia no Salmo 32. Esse salmo tem um assunto muito interessante. Bem-aventurança ou alegria de quem recebe o perdão. E o salmista disse: enquanto eu me calei, o meu pecado envelheceu os meus olhos. Calar aqui é não confessar. E esse momento é momento de nós confessarmos a Deus o nosso pecado. Eu vou ler o texto. 32, de 1 a 5. Diz assim o texto: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Vamos escovar a cabeça e cada um de nós vai confessar agora os seus pecados, enquanto nós acompanhamos o presbítero Sérgio numa oração.
Nós vamos cantar o hino 336. Enquanto nós cantamos, nós vamos recolher os dízimos e as ofertas. Hino 336, transformação.
convidar o pastor Ramos para fazer uma oração de gratidão a Deus pelas ofertas e os dízimos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado as condições necessárias, ó Pai, para podermos, ó Pai, cultuar o Senhor também, ó Pai, através das ofertas, através dos dízimos, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que faz parte, ó Pai, da liturgia do culto, ó Deus. São elementos, ó Pai, no culto, ó Deus, a participação da Tua igreja, ó Pai, no ofertório, ó Deus. Abençoe, ó Pai, todos que puderam contribuir, puderam dizimar, e aqueles que também não puderam contribuir, nem tampouco dizimar, que o Senhor possa, ó Pai, abençoá-los também, ó Deus, dando a cada um, ó Pai, as condições necessárias, ó Pai, para que possam também, ó Deus, participar desta bênção que é de ofertar o Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada um, pela vida de todos que estão presentes. No nome de Jesus. Amém. A equipe de louvor, de cântico, por favor. Após o pastor Rogério, reverendo, está com a palavra. Vamos mais uma vez nos colocarmos em pé. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, né? Que a gente possa a cada dia confiar no nosso Senhor. E o nosso Deus, Ele está sempre no seu santo trono para nos guardar, né, de todo o mal, e nós podemos confiar que tudo Ele pode, né, nas nossas vidas. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Ali-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Os que confiam no Senhor como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Realmente não dá para nós sermos felizes sem Jesus, não é verdade? Amém, igreja? Vamos cantar Eu Vejo a Glória do Senhor hoje aqui, que nós possamos realmente ver a glória do Senhor hoje aqui. E que a glória dele possa inundar agora os nossos corações. A gente vai cantar com toda a vontade, que a gente está vendo a glória dele aqui hoje à noite. Amém? Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Que nós possamos ser tocados hoje pelo Senhor, pela palavra dele que vai ser pregada daqui a pouco. Amém? Vamos cantar. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada ele vai encontrar de bom, mas que ele possa nos dar um coração igual ao dele, né, para que a gente possa servi-lo melhor. Amém? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho,
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Amém. A igreja pode sentar. Convido as crianças que venham à frente para nós orarmos. Amém. Hoje vocês vão ter o ensaio, vai ser lá em cima. Só as crianças de 1 e 2 aninhos que vão com a tia Elisete lá para o prédio, tá bom? Mas as outras vão estar lá em cima. Na sala do fundo, então. Não lá em cima, a tia Fabiola está falando, que vocês já vão sair aqui com a tia Fabiola, então sigam a tia Fabiola, tá bom? E 1 e 2 aninhos vai com a tia Elisete, que está lá no fundo esperando vocês. Vamos orar? Hoje, alguma criança quer orar? Você, Benjamin? Então vem aqui. Vai orar os dois. Fica aqui do lado do Benjamin. Isso. Primeiro o Benjamin, depois você. Ai, que benção, né? Vamos fazer o seguinte. Ih, meu pai do céu. Eu vou fazer o seguinte, cada domingo eu escolho uma então, tá?
como o Benjamin pediu, oi, e você também? Então vamos orar. Vou fazer o seguinte, tia Fabiola, eu vou orar com umas aqui e depois você põe lá para orar lá. Tá bom? Viu, tia Elisete? Benjamin, então ora, Benjamin. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, que pode te amém. Papai do céu, obrigado por esse dia. Obrigado pelo meu papai, obrigado pela minha mamãe. Obrigado pelo meu irmãozinho Lucas. Obrigado pelo Benjamin. Em Jesus que eu oro, amém. Amém, amém. As outras vão orar lá com a tia Fabiola. Vão lá. Muito bem. Nós vamos ter que fazer a reunião de oração aqui com as crianças. Pastor Reginaldo está com a palavra nesse momento. Boa noite, irmãos. Nossa gratidão, nosso louvor a Deus. Bom seria se todos nós tivéssemos essa espontaneidade que as crianças têm para orar, né? A disputa entre elas. Que sejamos assim, que possamos aprender muito, né, com as nossas crianças também. Nós agradecemos a Deus por isso. Vamos abrir então as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. Estarei lendo do versículo 1 até o versículo 7 e posteriormente nós estaremos dando continuidade no decorrer da mensagem, alguns versículos que estaremos lendo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, eu vou ler do primeiro versículo ao versículo 7. E o texto sagrado, texto da palavra de Deus nos diz: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Vamos orar. Deus Santo, nós queremos te agradecer por estarmos aqui mais uma vez, ó Deus, para prestarmos a ti este culto. E nós queremos, Deus, te louvar pela palavra do Senhor que é clara, palavra do Senhor que é viva, que é eficaz, e que através da leitura, ela já nos ensina, ela já, ó Deus, transmite a cada um de nós os teus propósitos. É por isso, ó Pai, que nós nos alegramos pela existência desta palavra, a revelação escrita do Senhor a cada um de nós. Precisamos, ó Deus, que o Senhor continue a nos fortalecer, a nos iluminar e também, ó Deus, a direcionar a nossa vida no sentido de que possamos compreender cada vez mais os teus retos ensinos. Abençoa-nos nessa noite e continua, Deus, falando aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Nós fazemos parte de uma geração que acostumou a ter tudo com facilidade. Fazemos parte de uma geração que, com um piscar de olhos, nós queremos que todas as coisas se resolvam para nós. E essas facilidades, de uma certa forma, elas vão nos colocando como que pessoas acostumadas ou pessoas acomodadas.
Por um outro lado também, essas facilidades, essa rapidez com a qual nós queremos que todas as coisas aconteçam na nossa vida, e muitas vezes nós então começamos a tirar a confiança de Deus e começamos a confiar muitas vezes nos recursos que temos, nas coisas que nós podemos fazer. Muitas vezes nós temos uma tendência muito forte de confiar em nós mesmos, confiar nas próprias respostas e nas próprias alternativas que nós mesmo vamos criando para todas as coisas que nós vivemos. Esse texto, capítulo 17, primeiro livro dos Reis, todo esse capítulo vai falar para cada um de nós a respeito da providência de Deus. De um lado, esse texto vai nos ensinar a respeito da providência de Deus, e de outro lado, esse texto também vai exigir de nós a obediência para que nós então tenhamos a condição de caminhar segundo a vontade de Deus, para que a gente também aprenda a viver na dependência desse Deus que é maravilhoso. É por isso que eu disse que muitas vezes as facilidades com as quais nós encontramos muitas coisas nas nossas vidas, nós então perdemos um pouco o foco dessa confiança em Deus. Porque quando as coisas não dão certo para nós então desanimamos, nós desistimos, nós então achamos que as coisas começam a tumultuar na nossa vida. O texto que nós lemos nos ensina um caminho, o caminho da obediência, o caminho da disciplina. Porque quando falamos de depender de Deus, quando falamos de providência de Deus, essa providência e essa dependência de Deus irão exigir de nós essa disciplina, irão exigir de nós essa dependência, para quando nós olharmos para Deus, nós simplesmente confiarmos naquilo que Deus vai fazer, simplesmente confiarmos naquilo que Ele vai fazer. Então nós começamos pelo fato dessa distância de uma geração em que não viveu essa realidade aqui, uma geração que recebe tudo de pronto, uma geração em que as coisas são tão fáceis, quando nós então precisamos exercer essa disciplina, exercer esse caminho de obediência na direção dessa dependência de Deus, muitas vezes nós fracassamos nessa caminhada, nessa jornada. O que nós encontramos aqui, o cenário ou o pano de fundo, era uma época de muita crise, era uma época de escassez. De um lado, o povo estava vivendo uma crise espiritual tremenda, a idolatria havia tomado conta na vida de todos os israelitas, e eles então estavam vivendo um momento em que eles dependiam do rei, a introdução da chamada divindade Baal, por intermédio do rei Acabe, através do seu casamento com Jezabel. Então o povo cai na idolatria, o povo cai na desobediência ao nosso Deus. E sempre que aconteciam esses fatos, Deus então levantava os seus profetas para que eles pudessem denunciar aquele pecado, denunciar, falar diretamente com o rei, falar diretamente com o povo da realidade, para que eles então pudessem se voltar para Deus. Era exatamente esse momento. Elias aqui fora o profeta levantado por Deus para isso. E nós precisamos olhar para esse texto e ao mesmo tempo aplicar na nossa vida esse caminho de obediência, esse caminho de disciplina, para nós então aprendermos a confiar no Deus provedor. Quando as coisas não caminham bem para nós, nós desanimamos, nós desistimos, nós esquecemos de olhar para Deus e confiar naquilo que Ele pode fazer, confiar naquilo que Ele é capaz de fazer por cada um de nós. Nós associamos muitas vezes a nossa realidade, nós associamos muitas vezes os nossos recursos àquilo que precisamos, mas nós esquecemos de olhar para Deus. Nós cantamos alguns cânticos agora, em que
nós fomos levados, através da canção, a pensar nessa confiança que precisamos ter. Os que confiam no Senhor, segundo o que acabamos de cantar, são como o Monte Sião, que não se abala. São pessoas que permanecem firmes, independente do momento, independente da circunstância, independente daquilo que estiver vivendo, independente da crise que for. E aqui era um momento de crise. O que é que nós precisamos? Quando nós olhamos para Deus, nós então encontramos algumas coisas importantes, interessantes, que a gente precisa aprender e ao mesmo tempo praticar. O profeta Elias, ele estava com a sua cabeça a prêmio, assim podemos dizer. Havia provavelmente uma sentença de morte para esse profeta. A rainha Jezabel, ela não estava muito satisfeita com as atuações de Elias, pelo fato de Elias estar agora incomodando ao rei, incomodando a ela e colocando-os diante de Deus em relação ao pecado que eles estavam vivendo e ao mesmo tempo induzindo o povo de Israel a pecar. E Elias então agora vai viver um momento na sua vida que provavelmente nem o próprio Elias esperava por isso. O texto começa dizendo que Elias, o tesbita, o nome Elias significa meu Deus é Yahvé. Meu Deus é o Senhor, meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus é o Deus da providência, meu Deus é o Deus que governa. Meu Deus é o Deus absoluto em todas as coisas. E esse profeta Elias é chamado para advertir o povo, é chamado para advertir também o rei em relação ao modo de vida que eles estavam vivendo. Quem era esse Elias? Tiago, no capítulo 5, no versículo 17, Tiago diz lá para nós que Elias era um homem igual a nós, era um homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos erros nossos, sujeitos às mesmas coisas, mas Elias também, segundo a palavra de Deus, era um homem de Deus mesmo. Elias tinha convicção do Deus a quem ele servia, Elias tinha confiança, Elias tinha comunhão. É tanto que no primeiro versículo nós encontramos quando diz o texto bíblico que então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias era um homem de Deus, mas ele não só era um homem de Deus, mas era um homem que tinha comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus, e Elias confiava em Deus e confiava nas ações de Deus. Elias era esse homem usado por Deus. O texto segue dizendo: nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. A comunhão de Elias com Deus dava a ele essa capacidade de falar em nome de Deus e falar aquilo que Deus havia transmitido a ele para que ele pudesse falar ao povo. E agora Elias então profetiza: não haverá nem orvalho, não haverá nem chuva durante estes anos, segundo a minha palavra. Essa era a disciplina de Deus para o povo de um lado, mas essa era também a forma através da qual Deus estaria a partir de agora agindo na vida de Elias. Como que Deus, o Deus provedor, o Deus de Elias, o nosso Deus, manifesta essa providência na vida de cada um de nós, na vida do seu povo, para que nós então tenhamos a capacidade de nos disciplinar e tomar esse caminho, o caminho da obediência. À luz do texto bíblico, nós encontramos pelo menos 3 ações de Deus, no sentido de que nós agora possamos confiar nele, possamos acreditar naquilo que ele vai fazer. Nós não acreditamos naquilo que Deus faz primeiramente, para depois nós então confiarmos, para depois nós então obedecermos ou exercer na nossa vida essa disciplina. Nós confiamos na providência de Deus, antes mesmo de Deus manifestar algo nesse sentido, nesse respeito em relação à nossa vida. Nós precisamos sim confiar na providência de Deus. Nós precisamos sim depender de Deus. E a primeira
ação de Deus aqui no sentido de manifestar essa providência é o Deus provedor cuidando dos seus filhos para a manutenção da vida. E aqui nos 3 primeiros versículos nós encontramos isso. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Deus está intervindo na vida de Elias para que ele pudesse sobreviver, para que ele pudesse ter vida. E é claro que se Elias permanecesse ali, Elias, de um lado, havia recebido a ameaça de morte, a sentença de morte, mas por outro lado também, Elias estaria experimentando essa escassez, mas Deus manda Elias para um local, para uma região onde ele pudesse ter segurança, onde ele pudesse estar protegido, assim como Deus tem feito na nossa vida, assim como Deus tem cuidado da sua vida, assim como Deus tem te protegido, assim como Deus tem te preservado. Deus agora está agindo na vida de Elias para que ele pudesse ter vida, para que de modo algum, de maneira alguma, a integridade física de Elias agora recebesse ou fosse algum tipo de atentado contra a integridade física de Elias. E é claro que nós vivemos um mundo em que todos nós estamos, portanto, sujeitos a qualquer fato que venha, portanto, nos acometer de uma enfermidade, de um mal, de uma situação qualquer. Muitas vezes nós podemos até sair às ruas e alguém pode querer intentar contra a nossa vida. Mas nós precisamos confiar no Deus provedor, que é o Deus que intervém, e é o Deus que cuida de nós, e é o Deus que protege a vida de cada um de nós. No versículo 3, Deus então fala com Elias: retira-te daqui. Essa é uma ordem expressa da parte de Deus, para que Elias pudesse então obedecer, e nós encontramos, Elias não resiste, Elias não vai contra a vontade de Deus, Elias não procura os seus próprios meios, Elias não procura os seus próprios recursos, mas Elias confia na ação de Deus, Elias confia na ordem de Deus. Aquilo que Deus estava falando a ele, era aquilo que ele deveria fazer. Portanto, quando a palavra de Deus, do Deus da providência, vem até nós, nós precisamos então disciplinar a nossa vida, no sentido de que a gente também possa confiar nesse Deus que quer cuidar de nós, nesse Deus que quer manter as nossas vidas. De nada adianta nós olharmos para Deus, expressarmos e declararmos que confiamos nele, mas por outro lado nós estamos muitas vezes querendo aplicar na nossa vida, nessa caminhada, os nossos recursos, as nossas alternativas, não que estes não tenham qualquer sentido ou qualquer significado, mas nós precisamos colocar sim os nossos recursos, as nossas alternativas, as nossas respostas nas mãos de Deus, para que então, segundo a vontade de Deus, Ele possa manifestar a ação dele na vida de cada um de nós. Confiar na providência de Deus numa época de crise, confiar na providência de Deus numa época de dificuldades, é uma disciplina, é um exercício que todos nós precisamos a cada dia. O fato de nós estarmos sendo acostumados a ter tudo, quando chega um momento de escassez, nós então caímos em relação à nossa fé, em relação ao nosso conceito para com Deus, em relação à maneira de nós olharmos para Deus. E Elias agora é tirado do meio da cidade. Elias é afastado por Deus do seu ministério, o ministério que ele estava realizando publicamente. E Elias agora vai se isolar em um local aonde Deus manda. Elias vai estar ali agora retirado, mas a proteção de Deus para com a vida dele é manifesta nesse ato de Deus. É fundamental que nós também venhamos
a confiar. Deus intervém para nos manter, Deus intervém para nos proteger. Essa é a ação de Deus, no sentido de que nós possamos a cada dia disciplinar a nossa vida e viver segundo o querer dele. Os recursos que nós temos à nossa disposição são recursos bons, mas são recursos que nós precisamos então aplicar segundo a vontade, segundo o querer de Deus. Em segundo lugar, a segunda ação de Deus, do Deus provedor, na vida de Elias, nos mostra que Deus faz com que o alimento chegue até nós. Deus faz com que nós tenhamos a nossa vida abastecida segundo a vontade dEle, na maneira que Ele assim desejar. E quando a gente olha para esse texto, no versículo 4 em diante, diz assim: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia. Interessante como Deus mantém a nossa vida com a bênção material que todos nós precisamos. Era de fato um momento de escassez, não havia produção, havia seca, não havia chuva, não havia alimento com abundância, com facilidade. Mas quando Deus intervém, Ele intervém para a preservação das nossas vidas, mas Deus também intervém colocando à nossa disposição aquilo que é necessário para a nossa manutenção, aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Mas a gente olha o método de Deus, como que Deus é extraordinário nas ações dele, no sentido de nos disciplinar, porque aqui Elias agora está sendo disciplinado por Deus, no sentido de fazer com que ele olhe para Deus e entenda que Deus é o Deus da providência, é o Deus da vida dele e é o Deus que vai cuidar dele assim como cuida de nós. Ser alimentado por corvos. Corvos era uma ave considerada imunda, uma espécie de uma ave de rapina, considerada imunda. O corvo foi um dos primeiros animais, um dos primeiros pássaros a receber nomes. Livro de Gênesis, no capítulo 8, versículo 7, nós encontramos lá. Então o corvo se alimentava de imundície também. Mas agora imagina Deus colocando Elias num local retirado, junto a uma torrente, e imagina agora Elias dependendo de uma ave considerada imunda para trazer a ele o pão, para trazer a ele a carne, o alimento para a vida dele. Quantas vezes nós passamos por situações, e é interessante quando a gente analisa pela nossa própria vida, quando por qualquer circunstância, o nosso estilo, o nosso modo de vida passa por uma transformação ou passa por uma mudança. Muitas vezes nós estamos acostumados a um certo nível em termos materiais, em termos financeiros, e quando alguma coisa, algum item, ou quando completamente tudo isso é retirado de nós, e nós somos obrigados agora a mudar totalmente o nosso estilo de vida, e viver um tanto quanto abaixo daquilo que nós estávamos acostumados. Provavelmente essa era a situação de Elias agora. Agora Elias estava ali, retirado, recluso, sem saber o que fazer, mas apenas com a palavra de Deus que havia dito a ele: você vai beber a água dessa torrente, e eu já ordenei aos corvos que tragam o alimento para que sustentem você aqui mesmo. Imagina a situação de Elias agora, amanhecendo o dia e anoitecendo, e ele, quem sabe, olhando para o alto, olhando para os céus, para ver se de fato aquilo ia acontecer, para ver se de fato isso era verdade. Isso nos faz lembrar a trajetória do povo de Israel pelo deserto, quando eles então dependiam, portanto, da providência de Deus, do maná, do alimento, das codornizes, quando eles dependiam totalmente de Deus para serem alimentados.
o que gerou naquela época no deserto muitas discussões, muitas murmurações, muitas intrigas. Muitos morreram por não confiar em Deus, morreram por questionar a Moisés, os métodos de Moisés. E agora Elias prontamente obedece a Deus. E Elias vai viver totalmente na dependência desse Deus que cuida. Deus tem métodos, Deus tem maneiras. E Deus usa de duas formas, de duas maneiras, para disciplinar tanto a vida do próprio Elias, quanto a vida a seguir dessa viúva de Sarepta, como diz o texto. Porque quando a água seca, não há mais água na torrente, fazendo com que Elias olhe e entenda que a confiança dele não deveria ser naquela torrente, a confiança não deveria ser no pão, no alimento ou nas aves, mas a nossa confiança, assim como a confiança de Elias, devem estar absolutamente voltada para Deus. Elias é alimentado dia e noite, pão, água e carne. Mas depois Deus então chama, a partir do versículo 8, quando a água seca, versículo 8, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Imagine como que Deus se antecipa, como que Deus age. Anteriormente no versículo 4 Deus diz: já ordenei aos corvos que te levem o alimento. E agora Deus chama Elias mais uma vez e diz: Elias, você vai agora para Sarepta, que pertence a Sidom, e eu já ordenei ali a uma viúva, uma mulher gentia, uma mulher que provavelmente não cria ou não confiava em Deus, uma mulher que provavelmente sequer sabia quem era Deus, mas Deus se antecipa. É o Deus que se antecipa, é o Deus que cuida de você, é o Deus que toma todas as providências. Quantas vezes nós estamos preocupados, quantas vezes nós estamos desorientados, desesperados em relação ao que vai acontecer. Talvez nós já estejamos pensando o que será o ano de 2020, como que vai ser a nossa vida, como que serão, portanto, as respostas que nós queremos. Mas quando olhamos para esse texto e confiamos na providência de Deus, e aprendemos a viver nessa dependência, nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, porque Deus já sabe o que vai acontecer, o que vai fazer com a nossa vida, com a sua vida em 2020. O que nós precisamos é confiar, que nós precisamos é andar no caminho que Deus estabelece. Deus chama Elias e diz: dispõe-te e vai. Requer obediência, requer confiança, requer, portanto, olhar para Deus e entender: sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, eu irei. Sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, eu estou pronto para obedecer. No versículo 3, Deus fala: retira-te daqui. Nós precisamos estar prontos para ouvir a voz de Deus, as suas ordenanças, as suas orientações, para que a gente possa confiar cada vez mais na providência dEle. Então Deus diz: eu já ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. E então ele se levantou e foi para Sarepta, diz o versículo 10. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho comigo cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, muitas vezes olhamos para as nossas circunstâncias, para os recursos, e nós os achamos tão escassos. Mas quando confiamos em Deus, na providência dEle,
Deus deseja que nós apenas coloquemos nas mãos dele aquilo que temos, os nossos recursos, os nossos talentos, a nossa capacidade, a nossa condição. Ele age, é ele que age, é ele o que opera, é ele que faz. Essa mulher já havia apregoado a sua sentença de morte, não só a dela, como também a do filho. Nós vamos comer o único punhado que temos, e depois disso nós vamos morrer, e depois disso nós não temos mais o que comer. Quantas vezes na nossa vida também nós agimos assim, esquecemos de olhar para Deus, para um Deus que já providenciou, como Ele já havia se antecipado. Eu já ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Nos momentos de crise, nos momentos de escassez, nos momentos de dificuldade, são esses os momentos que nós precisamos confiar mais em Deus. São esses os momentos que nós precisamos exercer cada vez mais essa disciplina da obediência, para nós olharmos para Deus e entender que Deus sabe todas as coisas, que Deus é o Deus provedor, o Deus que cuida de nós. O versículo então segue, ela diz: eu apanhei aqui esses 2 cavacos, vou preparar o resto que tem, vou comer mais o meu filho e morreremos. Elias então diz: não temas, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me-o aqui, depois farás para ti mesma e para o teu filho. Essa mulher também está sendo provada, porque agora Elias olha para ela e diz: você vai fazer primeiro para mim, e depois você vai fazer para o seu filho, vai fazer para você. A mulher que havia dito que anteriormente eu só tenho um punhado e vou fazer para mim e para o meu filho, ela agora se vê na obrigação e na responsabilidade de primeiro fazer para o profeta. É isso que Deus faz conosco. Deus nos disciplina, mas Deus nos capacita a confiar nele. Às vezes Deus vai exigir de nós recursos, situações que nós vamos ficar assustados, que nós vamos olhar para Deus e pensar: mas o que Deus está querendo de mim? Deus quer que você apenas coloque a sua vida nas mãos dele. Deus quer que você olhe para ele e confie. Deus quer que você coloque diante dele os seus recursos, para que ele possa agir. Elias olha para a mulher e disse: não temas, vai e faze conforme eu estou te orientando. Versículo 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Disciplina, teste para confiar em Deus e crer na providência dele. Precisamos ouvir essa voz de Deus, precisamos ouvir a vontade de Deus para as nossas vidas, e ele vai exigir de nós coisas que nós muitas vezes pensamos que não somos capazes de fazer, mas para que ele possa então manifestar, revelar essa providência nas nossas vidas, nós temos que nos submeter àquilo que ele quer de nós. Não podemos ir contra a vontade dele, não podemos fazer com que prevaleça os nossos ideais contra os ideais de Deus, para que a nossa vida então caminhe de acordo com o querer e de acordo com a vontade desse Deus que é soberano. Depois há um teste aqui para a vida tanto de Elias quanto para a vida dessa mulher. Depois que ela faz tudo segundo a vontade de Deus, versículo 15: foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Esse é o Deus que age, esse é o Deus que opera nas nossas vidas. Mas interessante que depois de todo esse episódio, diz o versículo 17, que o filho daquela mulher é acometido de uma doença. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa.
e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse-lhe ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela, levou-o para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou na cama. E então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até aqui esta viúva com que eu me hospedo afligiste matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O Deus provedor, Ele age cuidando de nós, guardando a nossa vida. O Deus provedor, Ele age dando aquilo que nós necessitamos para a nossa manutenção diária, que é o alimento, que é o pão e a carne e a água. Não faltaram a Elias durante esse período de escassez, mas o Deus que age também é o Deus que agora pode manifestar através de nós, é o Deus que pode honrar a nossa vida. O texto aqui, a mulher olha para Elias e fala: o que eu fiz, ó homem de Deus? Quantas vezes nós até pensamos que certas circunstâncias que nós estamos vivendo é algo relacionado a algum tipo de pecado, é algo relacionado a algum tipo de comportamento que provavelmente tenha desagradado a Deus. Quantas vezes eu ou você já pronunciou essa declaração: o que eu fiz, Senhor? Por acharmos que um momento de crise, um momento de dificuldade é a mão de Deus agindo no sentido de nos disciplinar, e pode até ser, Deus pode até agir assim. As consequências do nosso próprio erro, elas se voltam contra nós mesmos. Mas não era esse o caso aqui, não era esse o fato. A mulher então diz: vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, ou seja, provavelmente ela tinha consciência, convicção de alguma coisa feita, mas Deus estava fazendo isso para preservar a vida dela, para preservar a vida de Elias, mas também para manifestar o poder dele através de Elias. O Deus provedor é aquele que manifesta o poder dele na vida dos seus filhos. E Elias agora toma esse menino, e Elias ora, Elias clama a Deus, pede para que o menino viva, e assim Deus age. Diz o texto que ele clamou, e no versículo 22, o Senhor atendeu a voz de Elias. O Deus provedor é o Deus que manifesta o poder dele através de nós e em nós. É por isso que nós então temos que confiar em Deus, confiar na providência dele e depender, viver sob a dependência de Deus, numa época em que muitas vezes nós mesmos podemos fazer todas as coisas. Nós achamos que a providência de Deus é algo que pode ficar à parte, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós olhemos para Ele e em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou não, sejam momentos de escassez ou não, sejam momentos em que nós estivermos vivendo plena abundância, abundância total de tudo, mas nós precisamos continuar nesse caminho da confiança, da dependência de Deus. Mas também nos momentos de escassez, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, aí é que nós precisamos disciplinar muito mais. As crises que passamos, as dificuldades que enfrentamos, faz com que nós olhemos para Deus e aprendamos a confiar nele. Assim como Deus fez na vida de Elias, Ele pode também fazer na sua vida.
Deus quer que você olhe para Ele e tão somente confie. Deus quer que você olhe para Ele e prontamente se entregue, prontamente coloque a sua vida nas mãos dEle e descanse. Ele age, Ele faz, Ele opera, Ele realiza segundo a vontade dEle, não a nossa. Segundo a palavra de Deus, todos os fatos aconteceram segundo a vontade do Deus provedor. Portanto, confie, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Olhe para o que estava acontecendo na vida de Elias e olhe para os resultados obtidos. Da mesma forma, a distância que nós temos desse evento não deve agora também nos separar em relação à nossa comunhão com Deus, à nossa intimidade com Ele. A distância que nós temos desse evento aqui no livro de Reis não deve impedir que nós mantenhamos a mesma comunhão com Deus, como Elias aqui diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Isso é necessário, isso é fundamental. Manutenção da comunhão, manutenção da intimidade com Deus. Confie tão somente nesse Deus que providencia tudo para cada um de nós, nesse Deus que nos refina, nesse Deus que nos leva para o caminho da disciplina. Sarepta significa fornalha de fundição, algo assim. Significava um local onde era utilizado para fundição ou para refinar metais preciosos. Elias é enviado para lá, para que Elias pudesse ter a vida refinada. O momento que, quem sabe, você atravessa, pode ser esse o momento que Deus está te colocando para ser refinado, para trabalhar a sua vida. O que Ele faz aqui era para trabalhar a vida de Elias, é tanto que depois veio a palavra do Senhor, primeiro versículo do capítulo 18, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano completo de escassez de chuva. Ele então diz: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus trabalhou a vida de Elias, agora Deus o traz de volta para a execução, a realização do seu ministério. Que seja assim na minha, que seja assim também na sua vida. Deus possa continuar nos sustentando, nos fortalecendo, mas que Deus possa também nos fortalecer, no sentido de que tenhamos que olhar para Ele, obedecer, para sermos disciplinados, que possamos confiar absolutamente na provisão dEle, na providência dEle. Viva sobre a dependência de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe. Amém. Amém, irmãos. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino 222, Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi. Que nós possamos entender aquilo que Deus quer para nós e possamos ter essa disposição, né, de nos colocar diante dEle e entender o chamado de Deus para as nossas vidas e responder esse chamado. E que nós possamos estar também mais perto da cruz do Senhor. Vamos cantar.
Amém. Nós vamos fazer uma oração e receber a bênção apostólica. Eu vou pedir o pastor Reginaldo para fazer a oração e impetrar a bênção apostólica. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor, por esse momento em que nós passamos na Tua presença, na continuidade do nosso culto ao Senhor. Culto esse, ó Deus, que se estenderá no decorrer desta semana. Que a nossa vida seja mesmo esse estilo, onde nós não venhamos a perder a nossa comunhão contigo, a nossa intimidade com o Senhor. Permita, ó Deus, que a cada instante, que a cada minuto, nós possamos cultivar isso, para que possamos cada vez mais aprender a confiar no Senhor, na providência do Senhor, a confiar nas respostas, nos resultados que o Senhor sempre tem e terá para a vida de cada um de nós. Assim como nós vimos no texto bíblico, onde Elias é colocado à prova para confiar em Ti. E em ocasiões, ó Deus, em que o Senhor disse: já ordenei aos corvos, já ordenei à viúva que te alimenta. Que nós possamos também, ó Deus, ter essa mesma confiança, essa mesma convicção de um Deus que se antecipa, de um Deus que providencia tudo o que nós necessitamos, tudo o que nós precisamos para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção. Louvado seja o Teu nome, que nós encontramos esse registro nas Escrituras Sagradas, e que esse registro, ó Deus, sirva não só de testemunho, mas sirva também como uma regra para cada um de nós, para ser aplicada dia após dia. Obrigado, ó Deus, por isso. Pedimos a continuidade das bênçãos do Senhor sobre nós, que essa semana também seja mais uma semana em que nós possamos experimentar isso, experimentar mais e mais das Tuas bênçãos. Continua, ó Deus, cuidando do Teu povo, os nossos irmãos, ó Deus queridos, que estão enfermos, aguardando com expectativa a bênção da cura, a bênção da restauração. Nós te pedimos, ó Deus, restaura a saúde dos Teus filhos. Também, Deus amado, aqueles irmãos que estão desempregados, nós os colocamos nas Tuas mãos, para que eles confiem na providência do Senhor, confiem naquilo que o Senhor já está fazendo em favor de cada um deles. E assim, Deus amado, pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado sobre a nossa igreja. Continua, Deus, nos fortalecendo, nos sustentando, para que possamos seguir esse caminho, caminho da obediência, caminho da disciplina plena em relação ao Senhor. Obrigado por isso, louvado e engrandecido seja o Teu nome, no nome de Jesus é que oramos, amém. E que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo, repousem sobre todos nós, sobre todo o Seu povo espalhado e reunido pela face da terra, hoje e sempre, amém. Deus nos abençoe.